Saudações, meus irmãos, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, o Evangelho de número 53 do nosso educandário Leon Denis. Fico aqui as nossas boas-vindas, eu sou Douglas Tarifeiro da casa e te acompanho em mais esse vídeo. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua conexão, no sentido literal da tecnologia e também no sentido do coração. Então, antes da gente começar, aqueles recados, super básicos, não esqueça da sua água, que vai ser fluidificada ao final aqui durante a nossa prece de encerramento desse Evangelho no Lar. E agora, então, para a gente começar, vamos à nossa prece inicial. E eu trago essa prece lá do final do nosso próprio livro, do nosso próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, prece pelos espíritos arrependidos. Vamos lá? Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, eis um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai, ó Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoai-lhe. Bons espíritos, cuja voz ele desconheceu, ele quer vos escutar de hoje em diante. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-lo. Sustentai-o em suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. Que assim seja. E quem que às vezes naquele momento não deixa se seguir pelos maus instintos, Não cai na tentação, como a gente escuta falar, nem que seja em pensamento. Mas é normal, gente? É normal, a gente está aqui, por essas provas e expiações. Nos cabe fazer a coisa certa, Certa. O que é o certo, Enfim. Eu trago hoje, então, para nossa leitura, nesse Evangelho 53, lá do capítulo 14, a instrução dos espíritos quanto à ingratidão dos filhos e os laços de família, o item 9 desse capítulo 14. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que se queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a algum destes, mais avançados do que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias, não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas ante essa visão, a sua animosidade desperta. Revoltam-se contra a ideia de perdoar e, mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam,
agitados por sentimentos contrários, se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra o destino desse corpo que vem se formar. Qual será, pois, a conduta na sua família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, se a sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Então, por si só já há uma explicação, bem contundente para essa situação. Então, quando a gente vê, e na internet, na televisão, tá cheio de casos, gente, de crianças que, sabem falar um idioma e não têm ideia, e não tiveram aula daquilo, e nem contato com aquilo. Crianças que não gostam de alguém, eu já vi isso, eu já presenciei isso. Não foi comigo, já só presenciei mesmo. Não vi, enfim, eu não estava na história, só olhei terceira pessoa mesmo. E a criança detesta. Nossa, não consigo ficar contigo, te odeio, não. Então, por quê? Por quê? Sabe? E uma das explicações é realmente essa questão do espírito que está retornando ao mesmo seio familiar para poder reparar essas situações. Contudo, já começou, Mas, gente, é questão de tempo, Ele vai ter a oportunidade de viver anos e anos e fazer essa reparação, de fazer esse reparo. Não é num primeiro instante, Então, involuntariamente, lá dentro da sua essência, no seu perispírito, na sua mentalidade, essas informações estão guardadas. Tudo isso está sendo revivido, porque é como um gatilho. Se eu não vejo aquela pessoa, se eu não estou com aquela pessoa, eu não vou ter raiva. Mas a partir do momento que eu tenho um contato visual, é um gatilho e tudo é ativado nessa memória lá do perispírito. É como a gente, tô fazendo uma dieta. Beleza, tô fazendo uma dieta e aí tô conseguindo não comer muito doce, não comer muita coisa calórica, Tô aqui no meu queijinho, no meu biscoitinho de água e sal e tudo mais. E aí chega alguém com um bolo de chocolate, gente. O meu bolo favorito é o Floresta Negra. Chega alguém com Floresta Negra, sabe? Perfeito, cheio de cereja, chocolate meio amargo. Que perfeição. Eu não vou vacilar, Eu não vou... só hoje, a história do só hoje, O só hoje que dura todos os dias daí, que dura uma semana. Vou, Vai... Posso resistir. Não estou dizendo que as pessoas não conseguem resistir. Conseguem. Mas que dá ao menos aqueles 3 segundos na mente de vacilo vai ter. Então, a mesma coisa é a pessoa, vamos dizer assim, que ela pensou que tinha se curado. Curada é palavra forte, Mas que ela tinha revisto essa situação. Só que aí quando tem um contato visual, automaticamente vai lá no fundo da memória e se revive todos esses sentimentos na alma. Então, é isso que acontece muitas e muitas vezes,
E para encerrar, a gente não tá na nossa família porque foi um sorteio, né? Ai, lá na espiritualidade, no outro plano, ai, vamos ver, né? O Douglas vai aqui, ó, né? Ai, vamos ver que papelzinho que caiu para ele. Não, gente. É um esquema, é um estratagema muito bem formado. Porque daí a minha família, né? O meu pai, por exemplo, tem uma família, minha mãe tem outra. E aí o que compete a cada um deles também, e formando nessa rede gigantesca, e acreditem, perfeita, que são as nossas relações. Tá? E assim então, vamos, né? Continuem a reflexão aí se sentirem que é pertinente. Mas a gente aqui no vídeo encerra por aqui. E vamos agora então para a nossa prece final. E nesta prece, rogamos a espiritualidade, rogamos a esse Pai de misericórdia infinita que traga sempre a nossa mentalidade, sempre ao nosso consciente, deixe vivo e acesa esta chama no nosso perispírito do perdão, da paciência, da compreensão, para que possamos ouvir muito antes de falar qualquer coisa, para que possamos pensar muito antes de agir ou cometer qualquer ato, para que realmente respeitemos o tempo de cada coisa, o processo de cada situação, conosco, com os outros, e para que aceitemos os nossos desafios, não sem pestanejar, não sem sentimentos negativos envolvidos, mas sem desistir, mas sem deixar de lado, sem repensar e partir para outra, apenas criando novas estratégias, apenas se fortificando para que tudo que precisa ser feito seja feito. E também rogamos pela fluidificação das nossas águas em nossos recipientes, trazendo neste momento tão especial ainda mais amor, ainda mais boas energias que nos são necessárias. Tendo a plena fé e certeza de tudo isso, agradecemos. Que assim seja. E obrigado a todos os envolvidos. E dessa maneira, encerramos mais um Evangelho no Lar. Tenha uma excelente semana só de coisas boas. É o que eu e o nosso educandário desejamos para você. Muito obrigado e até a próxima.